Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Eu sou a psicanalista Beatriz Reis e aqui nesse canal hoje nós vamos falar de burnout em profissionais da saúde. Você sabe o que é burnout? Você sabe por que os profissionais da saúde são mais suscetíveis a ter essa síndrome e você sabe a diferença de um estresse do cotidiano para um burnout. Se você já está sofrendo com essa síndrome, você sabe como que lidar com ela? Então, são muitas perguntas e aqui nós vamos responder de forma breve, objetiva, para que você consiga compreender o conteúdo com profundidade. Se tiver qualquer dúvida também, deixa aqui abaixo nos comentários, será um prazer estar respondendo vocês, tá? Vamos lá. Burnout. O que é burnout, afinal? Burnout é uma síndrome reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. É uma síndrome de um esgotamento emocional crônico, tá? De um estresse crônico, um acumulado de estresse, de esgotamento emocional, que é considerada uma síndrome, tá? Por que é uma síndrome, Bia? Porque pega diversas áreas aí da sua vida, tanto na área emocional, de fato, como na área física, né, do seu corpo, ele também vai demonstrar aí sinais do burnout. Então, é considerado uma síndrome porque atinge diferentes aspectos, tá? Três características importantíssimas aí para que seja feito um diagnóstico de um burnout, ok? São o seguinte: a primeira seria justamente o esgotamento emocional crônico, longe de ser aquele estresse do dia a dia, aquele estresse de uma situação pontual específica que daqui meia hora, uma hora ou no dia anterior você já esqueceu, já passou, você já está mais tranquilo. Pelo contrário, é justamente um estresse crônico, um esgotamento emocional de vários dias, meses, até mesmo anos. Então, realmente é um esgotamento aí emocional de um longo prazo, tá? O segundo aspecto aí para ser considerado um burnout seria também um distanciamento emocional. O que seria o distanciamento emocional? O distanciamento afetivo, da empatia com o seu paciente. Então, se você que é médico, o técnico de enfermagem, né, os enfermeiros, ou até de outras áreas, então os psicólogos, os terapeutas, aí os meus colegas de profissão, ou veterinários, um exemplo, que também lida com pacientes, lida com morte, lida aí com diagnósticos, entre outras áreas, fisioterapia, né, os profissionais de educação física também, então odontologia, todos aqueles, né, que vou falando e vai lembrando, e eu vou lembrando de mais profissionais. Então, todos vocês, profissionais da área da saúde, né, que estão envolvidos aí na área da saúde, que sentem um esgotamento emocional, vocês também que estejam, né, seja uma pessoa diagnosticada com burnout, também sente distanciamento afetivo, então um distanciamento de afeto, de empatia com o seu paciente. É isso mesmo, então as pessoas acometidas com burnout, elas ouvem os pacientes, elas entendem o problema do paciente, mas elas não conseguem absorver mais com aquela empatia, sabe? Elas não conseguem sentir a dor alheia como elas sentiam anteriormente. Então esse distanciamento, essa frieza, vamos melhor dizendo, é uma frieza mesmo emocional, não somente com os pacientes, mas ocorre também frequentemente com os próprios colegas de trabalho também. Um terceiro aspecto, né, uma terceira característica aí, vamos dizer assim, que a gente inclui para fazer um diagnóstico de burnout, seria também o sentimento de inutilidade, um sentimento aí que, eu acho que sou inútil no meu trabalho, eu acho que eu não me reconheço mais exercendo essa profissão, a falta de reconhecimento, né, que a pessoa tem para si própria, a falta ali do amor mesmo com a profissão, a falta de realização. Então, hoje talvez eu não me vejo mais trabalhando com isso. Será que é de fato o que eu quero trabalhar? Será que é de fato a área correta que eu escolhi para mim? Não me sinto valorizado, não sinto que eu tenha valor no meu ambiente de trabalho. Então, o sentimento de inutilidade é muito presente para a gente poder
aí fazer um diagnóstico de burnout, tá? Essas são as 3 características aí principais que a gente utiliza para te dizer se de fato você está com burnout ou se é somente um estresse aí pontual do dia a dia. Falando nisso, vamos falar sobre o estresse do dia a dia. Qual que é a diferença então, Bia? Como é que eu sei se eu estou sofrendo de uma síndrome de burnout ou se eu só estou estressado? Se eu só estou com estresse mesmo pontual? Nós já respondemos nesse vídeo e vale a pena reforçar o estresse normal, vamos dizer assim, do cotidiano, do dia a dia que todo mundo passa, geralmente é caracterizado por uma situação específica. Então, por um conflito específico, um problema ali com o seu colega de trabalho, uma situação delicada que ocorreu com um paciente, uma situação delicada envolvendo algum diagnóstico. Então, uma situação específica onde você consiga detalhar e pontuar. Eu estou estressado por conta desta situação específica, por conta de um erro no trabalho, um erro de um diagnóstico, olha só que gravíssima já seria, né? Então, eu estou estressado por conta de uma situação pontual. E justamente por ser uma situação pontual, tende a desaparecer esse estresse aí ao decorrer das horas, dos dias, talvez até da semana, se for algo realmente muito, né, que te deixou muito atordoado. Porém, vai passar, sempre vai passar. Agora, o burnout não. O burnout realmente vai ser um peso aí nas suas costas por muitos meses e até mesmo por muitos anos. Ok, agora que você já entendeu o que é a síndrome de burnout, qual que é a diferença, né, para um estresse aí pontual do dia a dia, por quê? Por que os profissionais da saúde, por que você, profissional da saúde, que provavelmente parou no meu vídeo aí porque deva ter te chamado a atenção, talvez, né, você esteja se identificando ou tentando aí encontrar, saber o que está acontecendo com você, por que os profissionais da saúde são aí os principais, os pioneiros aí, vamos dizer assim, que são os mais afetados, tá? Obviamente outras áreas também lidam com esse estresse acumulado, mas os profissionais da saúde estão assim, no topo, estão disparados com a síndrome de burnout. Por quê? Podemos listar, né, dizer aqui alguns motivos, tá? Alguns deles são justamente por você, profissional da saúde, ter que lidar com a responsabilidade de cuidar do outro, né? Uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, cuidar do outro. Você lidar muitas vezes durante o dia com situações de morte até mesmo. Então é um peso, é uma carga emocional, uma responsabilidade muito grande de diagnósticos, né, de cuidado com a vida, de lidar com a morte, de passar até mesmo este luto para o seu paciente. Alguns dos motivos. Existem outros para a gente listar também. Então, grandes jornadas de trabalho também são os principais, principalmente envolvendo aí a galera do hospital. Então, médicos, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, que é a área que costuma fazer plantões de 12 horas, plantões até maiores. Então, assim, é a área que realmente, além de lidar com a responsabilidade de cuidar do outro, está lidando com vida, com morte, com diagnóstico, também tem essa questão da longa jornada de trabalho, que realmente acaba sendo exaustiva. Outro motivo também seria aí a pressão por resultados, precisos, corretos, principalmente na hora de emitir um diagnóstico. Então, você vai estar avaliando o seu paciente, tem a responsabilidade, né, sobre os seus ombros aí de dar um diagnóstico correto para o seu paciente, de dar uma medicação correta, né, principalmente vocês técnicos de enfermagem, então de aplicar uma medicação correta, na quantidade correta, né, o nome correto da injeção, então aquela coisa mesmo da responsabilidade com os mínimos detalhes. Essa seria também uma outra característica, a pressão grande por eficiência aí nos resultados. Outro motivo também que a gente pode falar aqui é sobre a falta de apoio emocional, a falta de apoio mesmo. Uma rotina de alguém que lida com a saúde é uma rotina
que eu posso te dizer até mesmo como, né, quem atua na área. É uma rotina solitária, é uma rotina realmente solitária, uma rotina de uma constante preocupação com resultados eficazes, né, como já foi citado anteriormente, e uma rotina solitária, uma rotina que as outras pessoas não entendem. Um exemplo, se você não tem outro profissional da saúde dentro da sua casa, dificilmente essa pessoa vai entender a pressão que existe no hospital, por exemplo, né? É algo que acontece também. Outro ponto que a gente pode citar são a falta de recursos. Então, principalmente também, de novo, citando a galera do hospital, que realmente são os que lideram, né, em situações de diagnóstico de síndrome de burnout. Por quê? Falta de recursos no ambiente de trabalho. Então, a gente sabe que falta medicamentos, faltam instrumentos, faltam básico na nossa saúde pública para que vocês possam atuar de maneira eficaz. Enfim, eu também queria falar uma outra situação, né, que deixou aí os profissionais da saúde nessa situação da síndrome, que foi a pandemia. Então, a pandemia, o enfrentamento ali de uma pandemia completamente desconhecida até o momento, sobre sintomas, principalmente ali no início, desconhecidos, né, pouco conhecidos, vamos assim dizer, parecidos com uma gripe, mas até que ponto, né, iria afetar a vida aí do ser humano, até que ponto iria essa gravidade, né? Não somente isso, mas a perda de colegas, né? Sabemos que muitos profissionais da saúde perderam colegas de profissão, exercendo aí a sua profissão, exercendo o seu trabalho, tentando tirar um melhor ali naquele ambiente, naquele tempo caótico que nós estávamos. Então, muitos, infelizmente, vieram a óbito em decorrer da doença, né? Perderam colegas, perderam amigos, muitos até mesmo acabaram contraindo aí o vírus, ficaram doentes, ficaram até mesmo internados por estar fazendo a sua profissão, exercendo o cuidado com o outro. Ok, agora que você já sabe o que é burnout, já sabe o que é estresse, já sabe aí algumas situações que estimulam, né, o profissional da saúde para que venha adquirir essa síndrome, agora talvez você esteja se perguntando, ok, como é que eu identifico então que eu estou passando por isso? Quais são os primeiros sinais que eu posso identificar? Seguinte, vou trazer aqui para vocês 3 características de como que você vai identificar, então, se você está passando por isso, tá? A primeira é o seguinte: cansaço excessivo. Então, o clássico, você passa uma noite inteira de sono, você dorme, mas você acorda no outro dia cansado da mesma forma, então com aquele peso nas costas, você acorda até, né, com a postura até errada aí, de tanto peso que você está carregando nessas costas. Então, você se sente exausto, completamente exausto, a sua expressão é de alguém cansado, você está completamente cansado, muitas das vezes ainda sonolento, mesmo tendo passado aí uma noite inteira de sono, não foi o suficiente, você está completamente exausto. Segundo, apatia ou indiferença, vamos dizer assim. Então, apático, indiferente com os seus colegas de trabalho, mas principalmente com os seus pacientes, tá? Então, aquele distanciamento que eu falei para você no início, é isso. Aquele distanciamento emocional, você está distante do seu paciente emocionalmente, né? Falando no sentido, assim, empático, né, da coisa. Então, você tá ali com o seu paciente, ele tá expressando as dores, os problemas, e tá entrando num ouvido e saindo pelo outro. Seria exatamente isso. Sabe por quê? Porque você não está presente. Você não está trocando aquela empatia com o seu paciente. Você até está ouvindo, porém você não está presente. Você se sente indiferente com o seu paciente. E não é pecado nenhum a gente falar sobre isso aqui. A gente está falando entre profissionais da saúde,
né? Então a gente pode falar que isso acontece, somos seres humanos, estamos sujeitos a passar por isso, a lidar com essa situação. Então sim, existem profissionais da saúde, principalmente agora em situação de burnout, até mesmo você pode estar se identificando que você está se sentindo indiferente com o seu paciente. Ele está lá falando todas as dores dele e você não consegue sentir aquela empatia. E estamos falando aqui entre profissionais da saúde. Então a gente pode falar que isso, infelizmente, pode estar acometendo aí os seus sentimentos nesse momento. E terceiro, culpado, aquela culpa que tá aí te fazendo você se remoer aí de culpa por não estar sentindo que você está cumprindo as expectativas que você projetou, que você idealizou aí sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho. Então, muitas das vezes, até mesmo os seus pacientes, pode ser que o seu paciente tenha reportado aí ao supervisor, né, a um líder, sobre uma possível má conduta ou sobre uma possível, sobre esse distanciamento emocional. Talvez o seu paciente não tenha se sentido ouvido, visto, talvez ele não tenha ficado satisfeito aí com o seu atendimento justamente pela questão do distanciamento emocional mesmo, tá? Até mesmo a gente aqui, da linha, né, dos terapeutas, vamos dizer assim, talvez você, terapeuta, tenha perdido aí o seu paciente, ele tenha desistido da terapia, ele tenha abandonado as análises, por exemplo, porque ele sentiu que ele não estava sendo ouvido o suficiente. E aí chega a culpa, ela bate em você. Poxa vida, perdi mais um paciente, mais um abandonou a terapia e talvez pode ter sido o meu atendimento que não supriu as expectativas, acredito que não foi o suficiente, eu não ouvi aquele paciente o suficiente e agora ele já foi embora. Não tem mais tempo, né? Você pensa, não tem mais tempo de eu restaurar essa conexão emocional com o paciente. Então, também acontece, né, do paciente lá reportar um líder, a um gerente, né, sobre o seu atendimento ou abandonar as terapias, no caso da gente aqui que exerce a profissão da saúde mental, ou até mesmo reportar, se você for profissional autônomo, principalmente, reportar lá nas redes sociais, reportar na sua página do seu Instagram que você atendeu ele mal, de que ele não recomenda o seu trabalho, enfim. E aí volta, né, aquela culpa sobre você, se você se enche, agora realmente você vai se encher de culpa por não ter superado as expectativas que você mesmo, né, e que até mesmo seu paciente projetou sobre a sua profissão, sobre principalmente você, sobre o seu trabalho. Agora que muito provavelmente você possa ter se identificado em uma situação de burnout, como é que você vai lidar com isso? Com todas essas informações que eu te passei, talvez você tenha se encontrado nisso e falado, ok, estou com síndrome de burnout. Agora, o que eu faço? Para onde eu vou? A quem eu recorro? Né? A quem que eu peço ajuda? O que eu vou fazer mediante a isso? Separei 4 dicas que vão te auxiliar a você lidar com a síndrome de burnout. Primeira dica: reconheça os seus limites. Você, profissional da saúde, independente da área que você seja, reconheça que você tem limites. Você não precisa dar conta de tudo. Você pode dizer não às vezes e é libertador. Segundo, compartilhe com os seus colegas de trabalho. Então, compartilhe, fale sobre algum estresse ali pontual que você passou, alguma coisa que você precisa desabafar. Chame os seus colegas, converse, passe esse sentimento adiante. Vai ser libertador também você poder falar sobre isso com quem entende, com os seus próprios colegas. Trocar essa experiência será muito válida para você. Terceiro, pequenas ações, como uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, o que você puder, o que você conseguir fazer uma pausa para você respirar, para você voltar
a estar presente nos atendimentos novamente, pode fazer toda a diferença aí na sua jornada de trabalho. E quarto, e super importante, para mim o mais importante das dicas é procure ajuda psicológica, não procure um profissional de saúde mental. A terapia, a análise é um espaço completamente acolhedor e seguro, onde você pode desbravar aí todas as suas emoções, os seus sentimentos. Aqui a gente consegue acolher e reorganizar as suas ideias, organizar de novo as suas ideias, os seus pensamentos, entender as suas emoções e os seus sentimentos. A psicanálise é uma ferramenta poderosíssima que pode ajudar você. Aqui nós conseguimos mergulhar, explorar aí no seu inconsciente para identificar quais são os fatores que estão contribuindo para o seu esgotamento emocional a ponto de você ter desenvolvido uma síndrome de burnout. Aqui a gente consegue identificar padrões de comportamentos ou de pensamentos que vêm aí de fatores inconscientes. Um exemplo seria a cobrança excessiva da perfeição, que aí é passada, projetada para o seu ambiente de trabalho. Ou até mesmo a dificuldade em impor limites. E muitas vezes isso vem justamente do seu inconsciente, coisas que foram jogadas lá para o profundo do seu inconsciente, muitas das vezes recalcado que a gente fala, né? Então nem chega ao seu consciente, você nem consegue dizer para mim, Bia, o meu problema vem por conta deste fator. Muitas das vezes você não consegue identificar, você pode ter ideias, você pode ter algumas ideias do que talvez tenha te gerado uma síndrome de burnout, mas justamente por ser uma síndrome complexa que abrange várias áreas, aqui nós conseguimos explorar aí o seu inconsciente e tentar trazer para o seu consciente novamente aquilo que foi recalcado, aquilo que você não lembra, muitas das vezes até mesmo com passagens aí no período infantil, no período da infância, alguma frustração, algum sentimento de raiva, de culpa ou de frustração que você tem aí lá profundo, né, guardado, que pode ter vindo da infância, principalmente. A gente sempre bate nessa tecla porque realmente é verídico, né? E aí está tão guardado, tão, né, seguro esse sentimento de raiva, frustração, tristeza, alguma coisa que você passou lá no fundo que fez com que desencadeasse, por exemplo, uma cobrança excessiva da perfeição ou a dificuldade em pôr limites, como já foi dito aqui, e talvez esteja aí te dando uma síndrome de burnout. Talvez. Eu convido você a identificar, entre em contato comigo, vamos descobrir se de fato é isso ou se é de fato outros fatores, outras histórias, outras situações que você tenha passado, que estão aí guardadas, ocultas, né, dentro do seu inconsciente. Vamos trazê-las, então, através da associação livre, através das palavras, através da conversa. Vamos conversar, entre em contato comigo, vai estar aqui em algum lugar, nosso editor vai colocar as minhas redes sociais. Entre em contato, vamos juntos trabalhar aí, vencer a síndrome de burnout. E principalmente se você gostou desse vídeo, se você se identificou, ó, entre em contato comigo, viu? Já, corre! Entre em contato nas minhas redes sociais, vamos conversar e vamos trabalhar nisso. E se você aí conhece alguém que esteja passando por isso, ou se você suspeita de que tem algum colega passando por essa síndrome, entra em contato com o seu colega, manda, ó, compartilha, já compartilha o vídeo, pega aqui o link, manda aí para o seu colega, para o seu parente, quem quer que seja, e peça para entrar em contato comigo, assistir o vídeo, tirar as dúvidas, peça para entrar em contato comigo ou com qualquer outro colega aí de profissão da saúde mental, qualquer outro colega será também muito bem aí, de muito bom proveito, tá? Para essa pessoa que está precisando. Se você gostou desse vídeo,
já sabe, dá aquele like, né? Deixa aí o seu comentário também, principalmente. Eu quero saber de você. Agora que você já entendeu tudo isso, fala pra mim. Como anda a sua saúde mental no seu ambiente de trabalho? Fala pra mim, escreve aqui embaixo. Tô realmente curiosa para saber, vou ler com muito carinho e vou estar respondendo aí todos vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.